Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Crypto Pickers. Estamos aqui para começar a nossa semana. Hoje eu já quero começar de uma forma um pouquinho diferente, né? Queria perguntar para vocês o que vocês estão achando aqui, tanto do som, da iluminação, desse novo cenário aqui, porque a gente está inaugurando, né, finalmente o nosso escritório novo. Ainda estamos de mudança, né? Quem já fez mudança sabe como é complicado, né, e difícil fazer, né, esse processo. Então a gente precisa muito do feedback de vocês, de quem está vendo aí no chat, me falar pra gente, poxa, se o microfone tá bom, se a acústica do local tá bom, né? E se o conteúdo depois, se vocês gostarem, deixem o like aí para ajudar a gente a distribuir isso aqui para o máximo de pessoas possível. Hoje, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre como investir em cripto em 2023. Basicamente, dar um passo atrás, explicar tudo o que aconteceu, né, no mundo, até o que a gente está vivendo hoje, dar uma contextualizada no cenário atual que a gente está vivendo, depois falar um pouquinho como a gente está se posicionando para uma possível recessão, né, que a gente até falou hoje mesmo no e-mail, né, do Minuto Cripto, que a gente manda para vocês todo dia de manhã, né, sempre que vocês quiserem aí ter uma análise, 3 minutinhos ali de leitura, quando você acordar já conseguir dar uma lida. Entrem aqui, 100% gratuito, sempre nos links da descrição, lembrem aí, vamos dar uma moral aí pro Minuto Cripto. E estamos aqui hoje, né, como é padrão já, com o Bills e com o Igor, aí, os analistas da Mercurius Asset, né, para falar de tudo isso. Bills, eu acho que hoje a gente poderia, né, você que trouxe esse tema pra gente, né, de como investir em cripto em 2023, né, podia começar dando esse passo atrás, explicando pro pessoal aí como que o cenário atual, né, se fez, né? Eu sei que a gente teve, né, uma queda muito forte, isso não é segredo para ninguém. Teve muito, se falou, né, de Fed, de macroeconomia, fora as questões FTX, Luna, né, que a gente viu. Queria que você desse esse panorama geral aí antes da gente começar. Boa, legal demais, cara. Antes de começar, queria falar do escritório novo aqui. Então, pra ver que a gente tá meio no puxadinho, atrás das câmeras aí, tá uma bagunça que só. A gente tá desde manhãzinha hoje, na verdade, o final de semana inteiro, e hoje de manhãzinha a gente tá preocupado em fazer a mudança aqui, mas a gente tá muito feliz, cara. Esse escritório aqui ele é tão chique, tão bonito, que nem parece que é nosso. Eu realmente não custa acreditar que a gente que trabalhava num cubículo e fazia home office porque eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel, conseguiu evoluir pra pagar um escritório gigantesco, que tem auditório, tem espaço pra fazer live, tem mini mercadinho, happy hour, chopeira, sala de descanso pra assistir Big Brother. Então, cara, então realmente assim, a gente tá muito feliz, é um dia muito especial pra gente, tá, pessoal? Então se a gente parecer mais bobo do que o normal aqui no meio dessa live, perdoa a gente que a gente tá em clima de comemoração. Mas respondendo sua pergunta aí, Danilão, sobre um pouquinho do cenário, aonde que a gente tá hoje no mercado de cripto e no mercado em geral. Falei bastante disso no Minuto Cripto de hoje, que foi eu que escrevi, que o título ele era Recessão à Vista. Qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que, cara, todos os indicadores econômicos apontam para que a gente está entrando num cenário de recessão, que a gente vai ter uma recessão global em 2023, né? Recessão, o nome técnico para quando a economia ela não cresce, né? A economia, na verdade, ela produz menos vis-à-vis em referência ao ano anterior. Então, se no ano anterior a gente produziu uma quantidade de recursos, uma quantidade de riqueza no mundo X, a gente vai produzir uma quantidade de riqueza menor nesse ano, porque por vários motivos, né? Mas principalmente pela questão da desaceleração da economia. Como que a gente chegou nesse cenário? Bem rapidamente mesmo. Nos últimos 10 anos, ou seja, na última década, mais especificamente, um pouquinho mais de uma década, tá? Mais especificamente a partir de 2009, que foi um resquício, uma cicatriz ali da crise de 2008, o Banco Central americano ele começou um processo de expansão monetária, que chama, né? De colocar dinheiro na economia americana. A gente teve esse processo durante 10 anos. Então, foi um processo em que foi muito fácil conseguir financiamento quando você é uma empresa, tá? A taxa de juros ela ficou bem abaixo do que estava anteriormente e isso fazia com que tivesse mais dinheiro na economia, beleza? Parece simples, tá? Parece, beleza, taxa de juros baixa, fica mais atrativo investimentos de risco, etc, etc, etc. Mas, na verdade, o impacto é muito mais profundo do que isso. Analisar os impactos desse tipo de mudança monetária de um órgão como o Fed. E o principal impacto disso é principalmente em relação ao sentimento do investidor. Quando você tem um cenário de juros baixo e um cenário de excesso de liquidez na economia, o investidor ele fica muito menos diligente em relação a preço.
Você deve conhecer um amigo que ele é rico e que ele vai no mercado e ele não olha o preço das coisas antes de comprar. Então, basicamente, ele compra sempre a melhor marca, não importa quanto ela custa, porque ele tem dinheiro, porque o dinheiro está sobrando. Então, quando o dinheiro está sobrando, você não liga tanto pro preço das coisas. Isso vale para o investidor também. Você não liga que você está comprando uma ação cara, você não liga que você está comprando uma cripto, que o valuation dela está em X bilhões de dólares, porque você está com bastante dinheiro, você tem bastante dinheiro disponível para investir. Isso criou uma áurea, criou um entorno de que todo investidor ele procurava crescimento, ele não olhava tanto para risco. Porque quando você vai investir, você olha para duas coisas. A probabilidade de crescimento, que é aquele investimento que você tem, aquele investimento que você vai fazer, ele possui. Então, cara, quanto que eu acho que eu vou ganhar nisso? E o risco, quanto que eu acho que eu vou perder. O investidor ele tendeu a olhar menos ao longo da última década para o risco e olhar mais para a capacidade de retorno, olhar mais para o crescimento. Então, a gente teve muitos ativos de alto risco, tá? Então, principalmente, eu acho que o maior exemplo de tudo não é cripto, são as ações de tecnologia, são as techs na Bolsa Americana. Elas tiveram, uma curva de crescimento boçal, assim, uma curva de valorização gigantesca. As próprias empresas cresceram muito, e cresceram muito não só na bolsa, cresceram muito em termos de patamar mesmo, de quantidade de quantidade de pessoas, em termos de infraestrutura. Se a gente olha, tem um gráfico muito legal, se a gente olha a quantidade de funcionários das 5 maiores empresas de tecnologia do mundo, eles cresceram mais de 7 vezes ao longo dos últimos 10 anos. Então, as empresas, elas expandiram de tamanho mais de 7 vezes, né? Por quê? Porque tinha muito financiamento, tinha muito dinheiro entrando nessas empresas. Depois de 2021, que também foi um resquício da crise de Covid de 2020, tá? A crise que começou em 2020, o lockdown, e bateu de verdade na economia em 2021, porque em 2020, tudo que havia acontecendo na última década de dinheiro fácil expandiu vezes 10, ficou muito mais fácil o dinheiro. Tudo isso ele inverteu proporcionalmente em 2021. Então, toda a quantidade de dinheiro, toda a expansão monetária que a gente chama, né, esse termo técnico, em 2020, ele teve a questão da redução monetária em 2021. Então, o dinheiro ele saiu da economia com uma velocidade muito grande. O que isso acontece? Você tem um efeito inverso na psicologia do investidor. Então, o que eu estava falando de, otimismo exagerado, eu só quero olhar para crescimento, não quero olhar para risco, e o dinheiro está muito fácil, virou o contrário. O dinheiro ficou muito difícil, eu não quero mais olhar tanto para crescimento, eu não quero fazer investimentos arriscados. Então, o investidor ele ficou muito mais averso ao risco, com muito menos apetite de investir em coisas arriscadas, tá? Então, basicamente, esse foi o panorama dos mercados de capitais, né, dos mercados de investimento ao longo desde 2009 até o cenário que a gente está hoje. Isso aconteceu, a crise que a gente teve em cripto ao longo do último ano, esse daí foi o principal motivo, mas principalmente a filosofia, a cabeça do investidor, ela mudou muito. E o que a gente tem agora e daqui para frente, né? Agora, a gente tem um investidor muito mais medroso, um investidor muito menos disposto a investir em uma coisa que não tem qualidade nenhuma, que é ultra arriscado, mas que ele está investindo naquilo só porque vai subir 100 vezes, 1000 vezes, tá? O investidor está com muito menos apetite a fazer esse tipo de investimento, ele está muito mais receoso, e no mercado de cripto em específico, o investidor ele perdeu completamente a confiança nesse mercado, por causa de quebras como FTX, quedas como Alameda, quebras como Luna, como BlockFi, como Genesis, mais recentemente. Então, o investidor de cripto ele está menos disposto a investir em cripto por causa do pessimismo dele, e a gente ainda teve uma pimentinha a mais, um temperinho mais em cripto, que foi essa quebra de confiança generalizada que teve no mercado, porque um monte de coisa em cripto quebrou. Então, basicamente, é esse cenário que a gente está agora, e aí quando a gente olha para frente, a gente fala, vai melhorar. Aí todos os indicadores estão falando, não, tem uma recessão econômica batendo aqui na porta, né? Exato. E antes de falar um pouquinho disso, né, acho que a gente poderia puxar também, além de todo esse panorama macro, né, que a gente teve no ano passado, puxar um pouco como é que estavam os cases que a gente mais fala aqui, né, Ethereum, Polygon e tudo mais. Então, Igor, eu sei que ano passado a gente teve, por exemplo, efeitos como o The Merge e tudo mais. Então, como que estava a realidade desses ativos que a gente mais analisa no ano passado? Legal. Puxando um pouco com o que o Bills falou, assim, é interessante notar também que no final de 2021, na verdade todo o ano de 2021 e no começo de 2022, os bons protocolos que estavam procurando financiamento, eles conseguiram financiamento, né? Eles conseguiram levantar capital, e depois disso você percebe um final de 2022, de 2023, que provavelmente o fund, né, o levantamento de dinheiro, não vai ser da mesma forma como aconteceu em 2021 e no começo de 2022. Dito isso, o que a gente tem hoje nos cases da carteira? Primeiro, obviamente, o maior case da carteira é Ethereum. A gente teve um acontecimento
possivelmente o maior acontecimento de cripto no ano passado, que foi o The Merge. Então, a Ethereum ela conseguiu entregar uma parte do roadmap dela, que, vamos dizer assim, estava como pendência desde que a Ethereum ela havia sido criada. E uma vez que a Ethereum consegue entregar o The Merge, ela consegue avançar para novas etapas do seu roadmap, desenvolver novos produtos, desenvolver novas funcionalidades e abrir espaço ali para uma série de soluções, que são as soluções de segunda camada, poderem prosperar. Um ponto interessante também, quando a gente analisa, até sendo um pouco mais detalhista aqui, mas o financeiro da Ethereum, quando o Ether estava em alta no mês de 2021, a Ethereum Foundation, né, que é a empresa por trás da Ethereum para poder pagar desenvolvedor, basicamente patrocinar evento, etc., meio que fazer a administração do protocolo, né, eles não mandam no protocolo, eles só auxiliam o desenvolvimento do protocolo. Eles realizaram uma parte de Ether que eles tinham na carteira deles justamente quando o Ether estava próximo a $5.000 e se financiaram em dólar, né? Eles financiaram em dólar para aguentar ali um período de recessão um pouco maior. Então hoje é um case que tecnicamente está bem encaminhado, mas que financeiramente falando também está bem preparado ali para passar por um momento mais conturbado. O segundo case que eu gosto de falar bastante, que eu acho que soube aproveitar bastante isso, foi o case da Polygon. Basicamente foi o case que estreou você de fato fazer o que a gente chama de M&A em cripto, né? Então os caras se financiaram, levantaram dinheiro e começaram a adquirir novas empresas. E adquirindo novas empresas que fizessem sentido para o portfólio de soluções deles. Com isso tem basicamente duas consequências, uma positiva e uma negativa também que cabe a gente acompanhar. A positiva é que o leque de produto deles aumenta e a expertise, a quantidade de capital intelectual deles aumenta, mas a negativa, né, que é um negócio que eu comento muito com o Bills, a gente fica conversando bastante, inclusive uma contratese que a gente tem de Polygon, cara, esses caras cresceram a um nível surreal. Hoje eles gastam muito dinheiro, eles têm uma operação muito grande, né? Na minha percepção, provavelmente é o maior protocolo no que diz respeito à quantidade de desenvolvedores em cripto. E agora eles têm uma operação que eles precisam bancar num momento não tão trivial, né? Então eles vão ter essa dificuldade e é um protocolo que está gastando muito dinheiro com pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama, né? P&D. Então é outro ponto interessante. Dos cases que são plataformas alternativas a Ethereum, Solana não faz mais parte do portfólio, mas foi um case que passou por um processo de maturação no ano passado e isso que o Bills comentou, assim, dos pontos negativos, as porradas que o projeto tomou, acabaram, de certa forma, acionando uma contratese nossa e houve uma quebra de confiança com os investidores e com os usuários em relação à plataforma, mas é um case que tem encaminhado ali aos seus passos para começar a construir infraestrutura mesmo e conseguir captar um tipo de usuário que hoje a gente imagina que não está na Ethereum. Um outro case, esse sim já está na carteira, que é o caso de Polkadot. Fez entregas importantes no ano passado, principalmente no que se diz respeito ao seu roadmap técnico. E hoje o que a gente tem buscado entender com o Polkadot é mais ou menos a adesão de público, a adesão mesmo do produto que eles têm com o mercado. Aí a gente tem hoje Lido, que foi um case mais recente que a gente colocou na carteira muito por conta de eles terem um modelo de negócios muito bem estruturado para capturar valor da indústria de staking da Ethereum, que foi um setor que a gente passou a estudar mais ao longo do tempo, e principalmente agora com as atualizações que vão ocorrer provavelmente entre março e abril, a gente entende que é um momento crítico para o case, porque pode se interpretar como uma grande trava de valor, ou até mesmo outros cases de liquid staking podem acabar ganhando espaço. Tô falando muito aqui, mas é porque eu tô lembrando e tô vendo que tem muito positivo. Eu acho que isso quer falar? Não, eu só queria complementar algo que o Igor ele gabaritou quando ele falou, que foi cases bons receberam bastante investimento, mas cases ruins também receberam muito investimento e isso ficou muito evidenciado ao longo desse último ciclo aí de 2022, tá? Em 2021 a gente teve uma entrada de capital muito grande no mercado de cripto, principalmente por VC, né, Venture Capital, que basicamente aqueles caras que colocam dinheiro não no token, mas na empresa por trás. E nessa leva de procurar crescimento e não olhar tanto para risco, muito projeto ruim recebeu muito aporte de capital, E tiveram alguns valuations astronômicos que a gente batia o olho e falava, cara, isso aqui não faz tanto sentido, entendeu? Não faz sentido um projeto que ele não tem um produto, que ele não tem, cara, uma tecnologia, que ele não tem nada desenvolvido, que ele é só um PowerPoint, ele é um PPT, um trabalho de escola. Esse cara acabou de receber $20 milhões e tá avaliado num valuation de centenas de milhões de dólares. Por que isso? Só porque era o cripto, colocava não sei o que cripto na frente, ou só porque era um protocolo, ou porque era uma DAO, ou porque mexia com NFT.
E foi muito legal que 2022... Legal não, né? Sinto muito para essas pessoas. Mas pro mercado, pro lado do investidor, é muito bom que em 2022 a gente basicamente passou facão no mercado, né? 90% desses projetos deixaram de existir. O mercado de cripto ele reduziu muito, não de tamanho de valuation dos projetos, mas muito projeto deixou de existir. Então é muito legal que os projetos bons eles acabaram se consolidando, né? O mercado ele acabou ficando, vou dizer assim, mais saudável, ficou mais tranquilo de analisar o mercado porque tinha menos coisas pipocando na nossa frente, valendo milhões de dólares e a gente não entendendo por que aquilo valia tanto. Tem alguns exemplos disso? Cara, vou dar exemplo de três, na verdade, que são projetos clássicos, não projetos, empresas que cresceram muito ao longo de 2021, tá? E tiveram uma quebra de confiança e de redução de investimento muito grande em 2022. Primeiro eu vou te falar da Avalanche. Embora a Avalanche ela não seja um case que vou dizer assim, eles faliram, mas eles reduziram muito de tamanho. Quando a gente olha principalmente para a atividade dentro do ecossistema da Avalanche. A Avalanche ela nasceu com uma narrativa ali de ser Ethereum Killer, né? De bater de frente com o ecossistema da Ethereum, mas ela recebeu muita grana de Venture Capital. Então ela fazia um joguinho ali de soma zero, que era basicamente o Danilo do Venture Capital investe em mim, eu dou dinheiro para algum usuário vir usar o meu produto. Então era basicamente, eu tenho um restaurante self-service em que eu cobro R$10 por quilo de comida. Pô, mas você tá saindo no prejuízo. Eu tô saindo no prejuízo porque tem alguém me bancando lá atrás. Sim, você começa a gerar tipo um capital mercenário, assim, né? De que, pô, usuário mercenário. Exato. Né? Eu não tô indo lá porque a comida desse restaurante é boa. Eu tô indo porque é R$10 o quilo. Mas a minha comida é uma porcaria. Aí o cara lá atrás tá bancando esses R$10 pra eu não sair no prejuízo. Na hora Quando ele virar 30, na hora que ele parar, eu vou ter que subir pra 30, pra 40, pra 50. Eu vou parar de dar dinheiro pro meu usuário. O meu usuário vai olhar e falar, beleza, cara, eu não tenho mais incentivo financeiro pra eu estar aqui. O produto é uma bosta, a comida é uma porcaria, eu não vou mais estar aqui. Então a Avalanche ela sofreu um pouquinho desse sintoma, embora ela tá ali respirando por aparelhos, mas está tendo alguns indícios legais de que eles estão criando um hub legal em game. Então tem salvação ainda. Mas aí foi um negócio que antes parecia muito melhor do que realmente era, porque todos os números estavam muito mascarados, né? É porque a estratégia ela não é nada assim fora desse mundo, né? Essa estratégia de você pegar a capital, né, usar, fazer a queima desse capital, né, dando incentivo para as pessoas virem, testarem o seu produto e depois poder ir aumentando o seu preço gradativamente, como é, sei lá, um Uber, iFood, né, com aqueles cupons, né, malucos que eles oferecem, né? Só que a chave do negócio é o seu produto, ele tem que ser bom, ele tem que fazer sentido, ele tem que ter algum diferencial. Se não tem, na hora que o dinheiro acaba, ninguém vai usar. E hoje para você a Avalanche não tem diferencial competitivo? Cara, pode ser que venha a criar algum diferencial competitivo, eles estão caminhando, tentando fazer isso, né? As subnets da Avalanche, que é um tipo de blockchain proprietária, com framework de desenvolvimento, pode atrair uma base de desenvolvedores interessante. Tem bastante projeto de jogos criando um ecossistema ali. A gente sabe que quando uma plataforma de contato inteligente cria uma comunidade muito forte dentro de um público específico, é muito difícil tirar aquilo, entendeu? Mas tudo tá em processo ainda. Tudo parecia muito bom, reduziu a quase zero e eles estão nesse processo de renascença. Entendi. E outro cara que tá nesse processo de renascença é justamente a Solana. A Solana, ela tinha por trás a FTX, a Solana era tipo assim, o que é a Solana? A Solana é a blockchain da FTX, era meio que a narrativa do mercado, né? Obviamente não é isso, mas a Solana ela recebia muito investimento da FTX, né? Eles não tinham nenhuma ligação direta no sentido, o time da Solana, o time da FTX, não. Era um time que ele era extremamente financiado pela FTX e pela Alameda, então recebia muito aporte de capital e isso inflou muito a atividade ali dentro do ecossistema da Solana. É como se a gente mudasse a Mercúrios para a cidade de Piripoca do Piauí, e a gente falasse, a gente vai investir pra caramba aqui na cidade de Piripoca do Piauí para criar estrada, para criar supermercado, para criar hospital, para criar uma infraestrutura nessa cidade onde não existe nada. A FTX falou, porra, vou criar meu hub aqui dentro da Solana. Eles criaram a Serum, que foi realmente um projeto proprietário da própria FTX ali dentro do ecossistema da Solana, e eu vou fomentar todo o desenvolvimento do ecossistema. Só que chegou um momento em que a Mercúrio saiu de Piripoca do Piauí. E aí Piripoca do Piauí não se sustentava sozinha, entendeu? E é basicamente a FTX quebrando e deixando a Solana ali a deriva, basicamente sem um caso de uso bem estruturado. Entendeu? Eu sei que isso é bem interessante, inclusive, a gente entrar brevemente nessa discussão, né, Solana, né? Porque a gente tá falando, como investir em
em 2023, né? E até puxei um comentário aqui do Cláudio Galvão, que está sempre aqui com a gente, falando que, Grande Claudião. que no novo quartel-general funcionando, fazendo o arroz e feijão nos projetos com bons fundamentos, né? Então, é isso mesmo, já Claudião. pegou o nosso lema aqui de fazer o arroz e feijão bem feito, né? Investir em coisas com bons fundamentos. E o CryptoClear, ele também pergunta, né? Solana não tem um nicho ainda, né? De NFT, games e tudo mais, né? Porque se a gente... Beleza, sabe que para investir em 2023 da melhor forma, a gente tem que investir em coisas que têm fundamentos e tudo mais. Talvez agora a Solana não tenha o mesmo valor, né? Como você falou lá na piripoca do Piauí, não tenha tanto valor agora que o principal player lá de dentro saiu. Mas muitas vezes essa dependência da FTX, né, que a Solana tinha, poderia ser também uma red flag, né, como era, né, como é realmente, né, que a gente viu depois de tudo, né, a FTX saiu, ela tá sofrendo muito. Mas às vezes tem males que vêm para bem também, né? Não pode ter um contraponto em que, poxa, pelo menos a Solana agora ela não tem mais essa dependência, ela pode começar do zero, tudo bem, ela pode demorar a voltar, mas ela ainda é um produto interessante, a gente ainda pode ter alguma coisa positiva nela? Cara, tem que construir toda uma historinha pra responder as perguntas que você fez. Mas muito boa pergunta. Muito boa pergunta. A Foi pergunta tão boa que merece um like aí, ó, do pessoal que tá assistindo. Foi o Cria que perguntou, né? Estamos com quase 300 pessoas aqui online. Vamos deixar o like aí, porque sempre que vocês deixam um like, o YouTube fala, olha que conteúdo legal e mostra pra mais pessoas. Então, ajudem a gente aí, mandem um like. Mandem um like, é isso mesmo. E deixa aqui nos comentários, né, se vocês puderem, quais são os projetos que vocês estão vendo para 2023, né? Já que a gente está falando aqui de Solana, falou de Avalanche, a gente pode comentar de outros aí, né? Se vocês forem deixando aí nos comentários sem problema. No final da live a gente pega os principais projetos que todo mundo falou aí e a gente dá a nossa opinião, né? Exato. A gente faz um bate-bola rápido aí e dá a nossa opinião sobre os projetos. Exatamente, se a gente bater 300 likes, tá? Vamos lá. Foi o Cria que perguntou, né? Foi o Cria que perguntou. Abraço pro Cria. Isso. Mas, cara, vamos lá. Primeiro, hoje, particularmente, eu considero sim que a blockchain da Solana é uma blockchain que tem mostrado um tipo de aplicação específica. Acho que os números mostram isso há mais de 6 meses, eu diria, com NFTs. Atrás hoje da Ethereum, a Solana assim, é disparada, é a blockchain que mais movimenta capital, volume mesmo com NFTs, né? No final do ano passado, meio do ano passado, assim, eles fizeram muitas atualizações para permitir que criadores de NFT eles conseguissem mintar muitos NFTs com um custo ainda mais barato, o que deixou a rede muito viável para projetos novos e, como consequência, é uma rede que historicamente tem movimentado bastante dinheiro sim com NFT, tanto que hoje, apesar de não ser um case que está na nosso portfólio, a gente tem uma tese específica para ser uma blockchain nichada para esse tipo de aplicação. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de infra, muitos grandes desenvolvedores e cofundadores de projetos já têm sido um pouco mais transparentes sobre aquela discussão segurança / descentralização. Era algo que eu sentia que no final de 2021 era um pouco de tabu, e hoje com as discussões ali de aplicações específicas, né, app chains, que eles tanto chamam, parece que ficou um pouco mais flexível essa possibilidade de algumas aplicações terem um nível de segurança menor. E nisso a Solana ela ainda apresenta uma estrutura que faz sentido, porque você ainda permite que os usuários consigam negociar muitos NFTs, movimentar um volume muito grande, a um custo muito barato, e no geral é isso. Então, assim, eu acho que a rede ainda está bem posicionada para capturar esse valor, só que, é claro, tem outros pontos negativos, como, por exemplo, algumas coleções grandes já têm saído da Solana e ido para outros ecossistemas, como é o caso da Polygon, e esses caras eventualmente podem carregar capital, só que do ponto de vista do que o projeto está fazendo para continuar sendo uma blockchain competitiva, são 2 pontos aqui. O primeiro são as atualizações que o protocolo, como base, vai ter que desenvolver e melhorar. Então, garantir que ele não fique instável como ele ficou nos episódios nos vários episódios que rolaram no ano passado, assim como os usuários não tenham algum tipo de má experiência com a rede, né? E eu acho que o outro ponto é nessa linha que você falou, Danilo, de assim, a FTX foi embora, né? Agora tá os cidadãos lá da cidade que o Bills falou o nome perdidos, o que a gente vai fazer? Só que, cara, a Solana, querendo ou não, ela é uma blockchain que ela já ganhou os 5 minutos dela de fama, né? Ela já, querendo ou não, construiu um brand ali, ficou conhecida pelo público, se tornou uma blockchain que
teve um ecossistema significativo. Poxa, agora eles têm atenção e têm desenvolvedores e projetos e outros venture capitals que podem financiar o ecossistema para que novas soluções elas apareçam. Hoje a gente nota uma presença muito forte de um VC chamado Jump Crypto. Esses caras têm construído infraestrutura para a Solana, inclusive eles têm tentado construir ali o segundo client, que é o segundo software para poder utilizar a Solana, que é algo que hoje a gente só enxerga na Ethereum e é um ponto muito positivo no que diz respeito à descentralização. Só que a gente também quer entender, poxa, esses caras eles estão financiando a rede, eles estão construindo bons projetos lá dentro aparentemente, mas será que eles não podem ser uma FTX 2.0? Então a gente também vai ter que entender o quão esses caras podem ser prejudiciais para a rede. Então a Solana ela meio que caminha nesse limbo, né? Na minha visão, tem desenvolvedores muito bons lá dentro. Eu acho que ela criou uma comunidade muito forte. Todo relatório de research internacional que eu leio sempre bate nessa tecla de número de desenvolvedores muito fiéis ao ecossistema, uma comunidade fiel. Isso é um negócio que... A base de usuário também é bem fiel, né? Base de usuário, e por isso que eu falo assim, NFTs, assim, a base de usuários eles em NFTs tem se mostrado bastante resiliente, só que infelizmente DeFi quebrou a confiança, né? E DeFi é uma infraestrutura de qualquer blockchain. Então eu acho que esse ponto a Solana sangrou bastante e cabe agora ela ir reconstruindo e reconstruir a tempo da gente ter um próximo ciclo de adoção de novos usuários, né? Eu acho que isso é importante pontuar também. Eu queria até ponderar um ponto interessante aqui, que eu acho que a Solana, ela pode... servir como aquela metonímia, né, do mercado, assim, né, a parte pelo todo. Então, tipo, que basicamente o que está acontecendo nela, a gente pode meio que aumentar para o mercado inteiro, né. No Casual Crypto, a gente citou lá, o Carlos citou até uma situação em que a gente percebeu, logo após a quebra da Mt. Gox, né, aquela corretora lá de 2013, que era a maior corretora do mundo, logo depois dela quebrar e muitas pessoas perderem os bitcoins, a gente teve uma melhora muito grande no mercado spot de bitcoin, né, na infraestrutura principalmente. Talvez isso possa ser um driver também da Solana, né, a FTX saindo da Solana, né, pode fazer com que a Solana ela se force a se amadurecer, né? Então quase como uma necessidade ali, né? Uma mudança por necessidade. Tirar a rodinha da bicicleta, né? Exatamente. Tentar fazer uma analogia, mas vocês lembram na DevCon, quando a gente viu a palestra da Aya, da Ethereum Foundation? Sim. E ela falou a importância que a Ethereum Foundation teve ao sair e falar, não vou fazer determinadas coisas, e aí novos projetos podiam meio que preencher esses locais. Talvez a presença da FTX da Alameda era meio que essa presença de uma instituição que poderia fazer tudo, então isso, querendo ou não, brecava um pouco a inovação, brecava um pouco o desenvolvimento, e uma vez que a FTX e a Alameda estão fora do ecossistema, essa inovação ela de fato começa a florescer, né? Então, um exemplo, a Serum, por exemplo, era um case que tinha uma forte influência da FTX. A Serum não é relevante mais, ela existe, mas não é relevante mais, por conta desse contágio. O que a comunidade de desenvolvedores de todos os protocolos de DeFi da Solana resolveram fazer? Vamos criar a nossa Serum. Então, eles forcaram a Serum, criaram um Open Book, e agora estão criando um projeto comunitário, quase um public good do ecossistema, para poder ser o order book da Solana, né? Então, ser aquele livro de negociações. Sim. Que era um produto que a Solana tinha tão diferencial em relação a outros ecossistemas. E tá sendo bem maneiro que eu tô acompanhando bastante o Discord e o Reddit do Open Book, né? E vendo como que tá a questão de desenvolvimento da comunidade. Cara, tá sendo um negócio pungente, assim. O pessoal tá realmente trabalhando muito e a Serum, ela nem morreu, né? A Serum, na verdade, o que aconteceu foi que as chaves do protocolo, elas estavam com a FTX. E quando a gente teve todas as quebras de segurança do sistema da FTX, teve os casos de hack dentro da FTX, eles falaram, a gente não confia mais na Serum. E aí a Serum era um elo central do ecossistema da Solana em termos de que fornecia liquidez para vários outros protocolos, e aí todos esses protocolos se desligaram da Serum, e aí meio que a comunidade, meio que um formato meio down, eles criaram a Open Book e, cara, tá sendo um esforço, vou dizer assim, comunitário absurdo para eles desenvolverem isso. Então são as duas coisas que me mantêm, vou dizer assim, otimista de que a Solana, ela vai, não vou dizer voltar, mas ela não tá fadada à morte. Cara, opinião minha, eu acho que o Igor, ele concorda bastante com isso, porque a gente discute muito sobre isso. Não acho que a Solana tá fadada à morte, eu acho que ainda tem uma esperança ali, uma luz no fim do túnel, e os dois motivos que me levam a acreditar nisso é a questão de uma comunidade de desenvolvedores muito fidelizada, muito forte ali dentro, e o segundo ponto é a base de
cara, a base de usuários que realmente é uma comunidade que gosta de estar lá, entendeu? Tem desenvolvedores que gostam de desenvolver, tem usuários que gostam de usar dentro do ecossistema da Solana. Então, por isso, eu acho que tem uma luz no fim do túnel ali. Pode ser que a gente venha a sair alguma coisa da Solana ainda. Mas hoje é melhor ficar fora, dentro, Sim. como que é? Cara, hoje é uma aposta, né? Um ecossistema que ele tá muito mais posicionado como uma aposta, que ele tem muito CIS, tá? Então, é no sentido de você falar, pô, tô investindo em Solana, tô colocando aqui uma banca grande na Solana, é uma posição grande do meu portfólio, porque se voltar, vai voltar a valer cento e poucos dólares, está só $20 agora. Novamente, sempre o investimento é pelo viés do retorno e pelo viés do risco, entendeu? Você está assumindo um risco muito grande, você está assumindo todos os CIS, tudo que pode acontecer de errado na Solana. A Solana tem um caminho a percorrer muito grande para se tornar um ecossistema relevante, para realmente comprovar esse nicho que eles têm e realmente fazer toda essa fidelidade que os desenvolvedores usuários deles têm em um produto que realmente é sustentável a longo prazo. Você está comprando CIS. Se você está comprando CIS, você está comprando risco. Então, pô, vale a pena ter no portfólio? A gente decidiu por ficar de fora do case enquanto não tem mais clareza, enquanto esses CIS não se reduzem. Mas se você quiser apostar, aposta. Mas faça uma alocação condizente com a aposta. Algo que é 0,5%, 1% do seu portfólio, né? Sim, exatamente. E assim, saindo agora, né, de Solana, né, vamos voltar para o mercado inteiro, né, para essa ótica do momento que a gente está vivendo agora. Eu sei que é um momento, em tese trágico, né, para muitas pessoas, né, tendo quebra da FTX, a queda do mercado mesmo, né, tem muita gente perdendo 80% do capital, e isso é trágico, né, de certa forma, principalmente para aquelas pessoas que não têm um controle de risco adequado, mas também é um dos melhores momentos por outro lado, né, eu sei que você trouxe essa ótica, também acho que a gente podia explorar um pouquinho dessa parte, né, de, poxa, como que esse momento de 2023 pode ser, assim, a primavera, assim, né, depois do inverno. Boa, a primavera árabe, né? Primavera cripto aqui, o da renascença. Cara, o Warren Buffett tem uma frase, eu comecei o meu Minuto Cripto de hoje com essa frase, que abre aspas, nas recessões forjam-se os milionários. Então são nos momentos de crise em que as pessoas ficam milionárias. Basicamente, eu estou falando que no momento que a economia está quebrada, que tudo está reduzindo de tamanho, é o momento que as pessoas vão ficar milionárias. Na verdade, o que eu quero dizer com isso? É o momento que as pessoas que sabem se posicionar, elas se posicionam muito bem para gerar riqueza. As recessões, elas criam oportunidades geracionais, oportunidades que aparecem de gerações em gerações, para você conseguir construir uma riqueza muito grande, né? Isso daí é uma das lógicas de investimento mais difíceis de entender, que na crise é o melhor momento para se investir. Por que isso? Como eu falei, a mentalidade do investidor mudou muito. Mudou muito no sentido de tá todo mundo muito pessimista agora. Pô, tudo é ruim, a quebra de confiança de cripto, todo mundo, a quebra da FTX, da BlockFi, da Terra, da Alameda, colocaram uma flag, colocaram um carimbo de ruim ali no mercado de cripto. Tá todo mundo saindo do mercado de cripto. Nesse momento, coisas muito boas, de muita qualidade, ficam muito descontadas. Tá? Uma dinâmica que é muito importante a gente entender antes de partir para frente é que os mercados, durante as crises, durante as recessões, eles se consolidam. O que isso daí significa? Um mercado que tem 10 empresas, depois de uma crise, provavelmente ele vai ter 5 empresas. E as empresas que eram líderes antes, elas vão estar muito mais líderes agora. Elas vão estar muito mais fortes. Por que isso? Porque, cara, se você tem um produto muito bom, um produto sustentável, e principalmente a sua empresa ela tem um time de muita capacidade, que está muito bem financiado, você acaba conseguindo capturar os outros players que estão quebrando, que estão mais fragilizados no meio daquele mercado. Essa dinâmica a gente vê bastante na Bolsa. Ano passado, na Bolsa Brasileira, a gente teve muito M&A, a gente teve algumas empresas comprando outras empresas mais fragilizadas, que é basicamente o cara que está mais bem preparado para a crise, ele sai da crise mais forte. Então, quando você vir para o próximo ciclo, esse cara ele tende a ter uma pernada de crescimento, um crescimento muito acima da média do mercado, porque ele está muito mais bem preparado para isso, entendeu? Então, acho que do que eu estou vendo do mercado de cripto agora, vou me restringir ao mercado de cripto, tá? Mas quando a gente pega todos os gestores de ações globais, mais voltados em bolsa americana, eles estão falando, cara, tá no momento de você aproveitar as pechinchas, tá no momento de você chegar na bolsa e ver muita coisa que caiu 70%, que não era para ter caído 60%, que evoluiu pra cacete em termos de produto, que estruturalmente, fundamentalmente está muito melhor. É o momento de você aproveitar essas oportunidades, porque as coisas ruins, elas não vão passar dessa próxima crise e as coisas boas vão sair muito mais forte. Então, o que você faz? Eu tiro as coisas ruins do meu portfólio e eu foco nas coisas boas que vão sair mais forte, né? Então, e isso é uma pergunta que eu tinha, assim, nesse momento que a gente tem 2023, beleza, entendi, vamos ter que
pegar coisas que estão descontadas e provavelmente são boas para aumentar o investimento, montar uma posição e que pode explodir ali quando o mercado voltar. Só que nesse momento, assim, o que vocês estão fazendo na Asset, por exemplo? Vocês estão pegando os investimentos que vocês sabem que são bons. Então, por exemplo, as posições que a gente tem na carteira, né? Ethereum, Lido, Bitcoin, Chainlink, enfim, essas posições. E aumentando a mão nelas, ou seja, aumentando a nossa posição, né, em cada uma delas. Sim. E também, por consequência, aumentando a atenção que a gente presta, né? Então, vamos investigar cada uma delas. Ou vocês estão buscando coisas fora do radar, né? Provavelmente com um novo amadurecimento, em cada ciclo a gente parece que tem uma narrativa, né? Tem a narrativa NFT, narrativa de primeira camada, narrativa de segunda camada, narrativa de oráculos. Vocês buscam coisas que estão fora do radar ou tentam se especializar cada vez mais nas coisas que a gente já sabe que são boas e que agora provavelmente estão mais baratas? Pô, muito bom, cara. Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Não vou falar que a gente só faz um, mas se for falar em foco, o nosso foco é sempre no que a gente já conhece, no que a gente já entende versus coisas novas. Isso daqui, inclusive, está escrito literalmente na parede da Mercúrio. Foco no que a gente já investe, no que já entende versus procurar coisas novas. Um fato muito curioso, a gente sai dessa crise, vamos pensar 1º de janeiro de 2022, 30 de dezembro de 2022. Então, basicamente, do começo ao final do ano, de um dos piores bear markets que a gente já teve na história de cripto. A gente sai no dia 30 de dezembro de 2022 com uma carteira muito mais concentrada do que a gente saiu do que a gente entrou no dia 1º de janeiro de 2022. O que é isso de concentrada? As maiores posições da nossa carteira, elas têm uma alocação maior agora. Então, o ativo que tinha 10% agora tem 15%, o ativo que tinha 20% agora tem 30%. E as posições menores, elas têm menos. Por que isso? Porque, novamente, as teses que a gente tem muita convicção, as teses que são mais certeiras, as empresas que a gente tem aquele selo de qualidade muito mais certeiro, elas estão muito mais baratas. Então, nesse momento, faz muito mais sentido você concentrar seu dinheiro nas melhores ideias, nas boas teses, entendeu? Com Ether, com Bitcoin tendo caído de 70%, não faz sentido a gente começar a fazer um monte de aposta e um monte de ativos que a nossa convicção neles são muito menores, entendeu? Ah, porra, mas o ativo caiu 80%. Beleza, o ativo que caiu 80% é um ativo que quando caiu 70%, alguém investiu e perdeu 50% do dinheiro, entendeu? Então, não é porque caiu 80%, 90% que tudo é um bom investimento. Não é porque valia $100 e agora está valendo 10 que vai voltar a valer $100, entendeu? Se não tiver caso de uso, se não tiver o checklistzinho que a gente fala de análise de empresa, que é o motor de crescimento próprio, que é o escudo para se proteger contra os concorrentes, que é o cérebro de uma equipe boa por trás para fazer crescer, para fazer perpetuar tudo isso que a gente vê em vantagem competitiva, não faz muito sentido estar exposto nesse momento, tá? E aí a questão de novas narrativas, eu acho que até o Igão pode falar um pouquinho melhor disso, que ele acaba ficando mais focado em acabar estudando as coisas novas que pipocam e tudo mais. A gente estuda muito mais para entender para onde que o mercado está caminhando e se tem alguma oportunidade muito clara que não está na nossa cara. Mas foco em quando eu falei, oportunidade muito clara. Tem que ser muito claro. Tem que ser uma tese de alta convicção para valer a pena a gente tirar o dinheiro do Bitcoin, tirar o dinheiro do Ether nesse momento e colocar nessa oportunidade, entendeu? Faz muito mais sentido deixar um negócio que a gente tem uma convicção muito mais clara do que ficar procurando 1 milhão de apostas que podem valorizar alguma coisa, mas a tendência não vale nada, entendeu? E assim, no final de 2021, você parar pra pensar, mais ou menos na metade de 2021 pro final de 2021, onde a gente tinha aqueles preços mais esticados, eu acho que um exercício que a gente tem que fazer é o seguinte, poxa, qual que era a infraestrutura que realmente existia naquela época comparada à infraestrutura que ela existe hoje, né? E qual que é o nosso nível de convicção para esse nível de infraestrutura que está sendo criado? O que eu quero dizer com isso? Cara, lá em 2021, a gente tinha, assim como o Danilo falou, narrativas, e a narrativa que mais tinha espaço em 2021 eram as plataformas contrárias a Ethereum, né, as Ethereum Killers. E elas basicamente ganharam muito espaço, atraíram muito capital, fizeram muito financiamento, atraíram usuários, sejam eles orgânicos ou mercenários, enfim. Mas a questão elas existiam porque existia um ponto de falha, assim, pontos que a Ethereum precisava melhorar que eram muito claros.
Hoje, em janeiro de 2023, a Ethereum, por exemplo, como plataforma de contrato inteligente e como projeto, ela está muito mais desenvolvida do que há 1 ano e meio atrás. Então, assim, o nível de convicção que a gente tem no case, ele é muito maior. Por quê? Porque ao longo desse tempo, a gente passou a estudar mais o case, passou a entender o que era ali destrava de valor ou não. Então, por exemplo, março agora a gente tem um saques na Bitcoin Chain, né? Então a Ether vai poder ser sacado, mas a Ether também vai poder ser depositado com maior flexibilidade. Cara, o que isso pode causar de positivo, o que isso pode causar de negativo? Então, toda análise que a gente faz, a gente tenta desenhar um mapa mental, né? Esse mapa mental ajuda a gente a entender quem são os concorrentes, o que o protocolo, o projeto precisa fazer para poder ganhar espaço, ou até mesmo para poder perder espaço, quais são os riscos. E ao longo do tempo, as posições na carteira que elas foram ficando mais concentradas, isso também aconteceu porque a gente passou a estudar mais esses caras e ver que esses caras, o nível de convicção que a gente tinha neles, mas o nível de convicção de como esses caras vão se encaixar no mercado, ele também aumentou. E aí os cases, assim como a gente tinha falado agora, por exemplo, de Solana, que hoje é uma aposta, o nível de convicção desses caras abaixou e não vale mais a pena a gente ficar acompanhando, gastando o nosso tempo, sendo que tem do nosso lado um cara que a gente pode fazer muito mais dinheiro com nível de convicção maior. Só que isso não impede a gente de estudar coisas novas. E qual que é o nosso filtro em relação a isso? Pelo menos o meu particular, assim. Cara, eu vou tentar olhar os projetos que estão nos mesmos setores dos projetos que eu invisto. Entendi. Porque aí eu já tenho experiência naquele setor, então eu consigo analisar com um olhar muito mais treinado, e eu consigo ver se aquele cara não é concorrente de algum projeto que eu estou analisando. E aí, indiretamente, eu estou estudando o projeto que está dentro do portfólio. Tem uma parte que a gente falou algumas vezes já em outros conteúdos, né, que era aquela ignorância seletiva, né? Sim. Você ficar confortável com coisas que você não sabe, né? Então imaginem aí vocês, só para explicar como é que é esse conceito. Imaginem que vocês são um fundo que tem uma tese de petróleo. Tá? Então vocês estudam muito o ecossistema ali, o mercado de petróleo, né? Então dali você pode investir em empresas petrolíferas ou pode investir na própria commodity ou até mesmo dar uma diferenciada, comprar alguns postos de gasolina, né? Ir para o mercado automotivo talvez, mas dificilmente vai valer a pena para você tentar entrar num mercado de neurocirurgiões, tá ligado? Porque você vai ter que estudar um mercado que é completamente diferente do seu. Então, assim, muitas vezes é melhor você focar no que você já sabe. Cripto por si só já tem um ecossistema muito abrangente. É quase como se a gente tivesse um mercado financeiro dentro do mercado de cripto. Sim. Então, assim, a gente tem que focar um pouquinho no que a gente sabe. Tem novas narrativas surgindo todo santo dia. Mas não dá para você ser especialista em Layer 1, oráculos, Layer 2 e tudo mais, e também entender completamente todo o ecossistema de NFTs, né? Acho que são óticas totalmente separadas ali, né, do que a gente vê. Então eu queria começar a dar nome aos bois, assim, do que a gente tá falando. Então, cara, eu consigo dar alguns exemplos legais aí. Legal, show. Que você está pedindo. Vou primeiro dar um exemplo de ignorância seletiva, um exemplo em que alguma coisa apontou ali, pintou na nossa tela, a gente parou e falou, para isso a gente não olha, outra a gente parou e falou, olha, para isso a gente olha, e como que a gente alocou nosso tempo para olhar isso, tá? Primeiro exemplo que eu vou dar é inteligência artificial. Tá hypado, né? Tá no hype agora, todo mundo falando de inteligência artificial. E aí, cara, todo mundo falando, e um tempo atrás começou a aparecer pra gente. A gente sempre que começa a aparecer um monte de gente perguntando de alguma coisa no comentário, a gente abre lá o canal do Augusto Bax e vê que ele falou disso nos últimos vídeos. Aí, basicamente, alguém tá perguntando de alguma moedinha lá. Aí o pessoal começou a perguntar de SDAO. Porra, que é SDAO, velho? Vamos lá olhar o que é SDAO. SDAO, a moeda da inteligência artificial, vai mudar o mundo. Que porra é essa? Basicamente é um fundo quant. Fundo quant tem um monte no mundo. E tem um monte de gente boa que faz isso e que não é uma moeda, uma cripto XYZ aí. A gente olhou e falou, cara, eu acho que tá no momento do mercado de inteligência artificial em cripto explodir? Acho que não tá. Esse cara tem um caso de uso que realmente cria algum produto de diferencial em relação ao que a gente tem hoje, alguma coisa que realmente serve para alguma coisa ou só hype? Pô, tá muito mais para hype do que para algum caso de uso consolidado e que a gente acha que vai criar algum mercado novo, alguma vantagem competitiva dentro do mercado de cripto. Beleza, não vamos olhar para esse down. Foi um negócio de 5 minutos de Google. 5 minutos de Google, a gente olhou ali, leu o que era, assistiu alguns videozinhos, falando, beleza, não vale a pena gastar tempo agora com esse negócio de SDAO, ignorância seletiva. Vamos assumir que a gente não entende tão bem assim do mercado de inteligência artificial, que é um mercado extremamente complexo. Cara, vamos lá. O Igor, eu tenho um amigo dele que trabalha com fundo quant, e ele fala um pouco disso, né? De, cara, a dificuldade que é
O pessoal me xinga muito com o microfone aqui. Fala velho. reto. Puta que pariu. Tá, e ele sempre fala a dificuldade que é você lidar com coisas de algoritmo, com você realmente programar alguma coisa em cima de um algoritmo de inteligência artificial, de uma rede neural que você aprende sozinho e tudo mais. Basicamente a gente olhou e falou, a capacidade da gente descobrir alguma coisa aqui que os outros investidores não conhecem e conseguir ganhar dinheiro em cima disso é minúscula. Então a gente não vai gastar nosso tempo. O tempo que a gente vai gastar aqui, a gente poderia estar gastando em outra coisa de forma mais inteligente. Aí eu vou dar um exemplo de outra possível narrativa que nasceu e que a gente parou e falou, beleza, agora vale a pena parar e olhar. Blur é um novo marketplace, não é aquela banda de rock dos anos não sei quanto lá. A primeira coisa que eu pensei. Cara, essa banda é boa pra caramba, velho. Eu tenho um CD deles. Blur? Blur? É. E aí... Enfim. Ouçam Blur, pessoal. Beleza, Marketplace é um agregador de NFT, né? Um agregador de Marketplace de NFT, em que basicamente você consegue tradar NFT. Ele tem uma narrativa lá que é um agregador de NFT pro trader pro de NFTs e tudo mais. Mas basicamente ele começou a apresentar um crescimento boçal, assim, em termos de engolir OpenSea quando a gente olha para algumas métricas de market share, quando a gente olha para número de transações, número de carteiras. E a gente falou, isso daí foi mais especificamente algo que eu estava olhando, eu falei, opa, tem alguma coisa que estava chamando um pouquinho a atenção para mim aí. Por que a gente resolveu parar e dar uma olhadinha e estudar um pouquinho o case de Blur, que a gente está em uma análise agora no momento? Porque a gente tem uma tese em torno do mercado de NFT. Se a gente pega o número de carteiras que foram criadas, novas carteiras que foram criadas em cripto ao longo de 2022, acho que você não tá ligado esse número, 70% a primeira interação foi com NFT. Das 70% das carteiras que foram criadas em 2022 em cripto, 70% delas foram para interagir com NFT. Então a gente fala, é um puta do mercado que tem potencial para criar um caso de uso maneiro e um caso de uso que vai trazer uma nova leva de usuários para cripto. Entendeu? No sentido de, a gente sempre fala que cripto, a próxima pernada, a próxima leva de crescimento de cripto vai ser quando pintar um produto que as pessoas gostam de utilizar. Eu acredito que no último ciclo foi NFT e a gente pode ter um crescimento maior ainda do mercado de NFT. A gente olhou e falou, beleza, é um mercado em que é relativamente fácil de entender, a gente já tem um conhecimento agregado em cima desse mercado, é um mercado que a gente acredita que faz sentido, é um mercado que já se comprovou dentro de cripto e tem um player que está crescendo aí, que tem uma proposta de valor legal e que está tendo um crescimento que está chamando a nossa atenção. Vamos entender agora qual que é o produto, se faz sentido, vamos entender se esse produto tem algum diferencial, se esse crescimento é sustentável e vamos entender quem que é o time por trás para ver se esse negócio tem chance de se perpetuar ou não. Então, basicamente, a gente parou, a gente alocou um tempinho muito pequenininho ali para estudar e ter alguma opinião sobre esse negócio. Então, é um pouquinho nessa linha de não vamos parar tudo e ficar estudando todas as narrativas possíveis, porque isso tem muito mais chance da gente só ficar olhando um monte de coisa que na verdade é ruído e não investir no que a gente já sabe que é certo. A gente já sabe que Ethereum é certo, a gente já sabe que Bitcoin tem um caso de uso que é certo, a gente já sabe que a Polygon tem vantagem competitiva. Então faz muito mais sentido a gente gastar mais tempo nesses cases. Cara, vou falar um pouco. Você falou de inteligência artificial, era exatamente o setor, né, que eu queria comentar. Assim. O Iago até falou, né? Se o chat GPT lançar uma cripto, iria chover de galera comprando. Moleque, o chat GPT é o RoboEd, velho. É o RoboEd. Eu uso isso na minha aula de informática há 15 anos, velho. E o que acontece, assim, eu noto que alguns projetos, o pessoal também acaba vinculando a imagem ali de um cara, alguém do time que é uma pessoa extremamente qualificada na parte de inteligência artificial, né? E eles olham isso basicamente como se fosse um requisito para que, o projeto tem fulano de tal, logo ele vai estourar. Ou o projeto é de inteligência artificial, logo ele vai estourar. Cara, eu não tô aqui para julgar se inteligência artificial é bom ou não, tá? Apesar de que eu moro com alguns engenheiros de software, o meu irmão quer ser um engenheiro de software, todos eles mexeram com rede neural, qualquer tipo de algoritmo, e todos eles falam a mesma coisa pra mim. É difícil pra caralho, e o que o chat GPT faz é um conceito técnico bem difícil que não é lá tudo isso, né? O que eu quero dizer com isso? Que agora, pra cripto, e poxa, eu fico basicamente todo meu tempo estudando os maiores desenvolvedores de cripto, os caras que estão realmente gastando muito dinheiro e gastando muito neurônio para poder fazer a infraestrutura básica de cripto. Cara, nenhum desses caras está olhando para inteligência artificial agora, porque agora, por mais que inteligência artificial seja importante, agora pode não ser o momento, que eu acho que é um outro ponto importante. Então, pensando como produto hoje, cara, se a gente está discutindo se cripto ainda vai ser um setor, né, vai ser uma indústria que vai atingir as massas, o que ainda é uma dúvida, eu acho que afirmar que cripto vai atingir as massas, ou que todo mundo no futuro vai utilizar cripto, eu ainda acho que você tem um grau de incerteza em relação a isso. Poxa, aí você tá partindo que cripto vai ser
muito bem adotado. Agora, inteligência artificial em cripto vai ser extremamente adotado. Ou vai ser um produto que realmente muitas pessoas vão querer. Então, acho que saber identificar projetos e saber identificar se eles têm um produto bom para um determinado cliente, é um diferencial que eu acho que poucas pessoas hoje elas fazem no mercado. Eu e o Bills, a gente estava usando um protocolo de liquid staking nos últimos 3 dias, assim, para poder entender por que ele estava crescendo. Fala o nome. O Frax, né? As pessoas gostam, né? Frax. A gente estava usando Frax porque a gente queria entender se Frax podia ser algum concorrente direto ali com o Lido Finance. É só importante a gente dar um passo para trás. Como que Frax apareceu, né, no nosso monitor ali? Frax é FRAX, né? Exato. Basicamente eles têm um stablecoin algoritmo e eles entraram no mercado de liquid staking. Antes do Igão explicar um pouquinho do case em si, por que piscou na nossa tela? A gente observa todos os players de liquid staking, né, que são o setor da Lido. A Lido hoje é a líder desse setor e aí a gente observa todos os que estão abaixo dela para ver o crescimento deles, se eles estão crescendo muito, para ver se, tem um player lá que cresceu 1000% de uma semana para outra. Vamos parar e olhar e tentar entender por que esse cara cresceu 1000%, porque ele é um concorrente direto de um case que está na carteira, né? E basicamente nesse momento a gente olhou e viu, beleza, a Frax ela tá tendo maior crescimento de base, né? Ela tá tendo é a empresa do setor que mais está crescendo de semana a semana. Vamos parar e vamos olhar para a gente ver se é uma vou dizer assim, uma ameaça competitiva para um case que já está na nossa carteira hoje, né? Exato. E aí, que eu... Poxa, ainda mais eu que não sou tão especializado em DeFi, sou especializado em infraestrutura, né? Parei para olhar um case de DeFi, que é concorrente da Lido, e comecei a perceber o seguinte, que... Pô, tá um barulho chato aqui, velho. Avisem aí, só que você tá saindo aí no microfone aí, a gente tá tentando ver, acho que só porque a gente se mudou aqui, tá... O pessoal do lado resolveu fazer a o pessoal do lado começou a fazer reforma, mas eu acho que a gente pode ir lá, a nossa produção vai lá trocar uma ideia com eles agora, lá ver se eles não podem parar um pouquinho. Mas então, você tava falando que Então, aí o que eu comecei a perceber, né? Pô, eles têm um motivo lá, não vou explicar aqui os detalhes do protocolo da Frax, mas eles têm um motivo pelo qual eles estão crescendo, é um motivo muito baseado em incentivos econômicos, né? Igual a gente estava comentando como algumas redes fizeram esses incentivos no passado, o que acaba atraindo algum tipo de capital mercenário. Mas quando você analisa meio que o produto meio da Frax, você fica se perguntando, poxa, por que o produto deles tem sentido? No final do dia, por que um usuário vai consumir o produto da Frax e por que a Frax vai crescer? E cara, se eu não sei responder essa pergunta, fica muito complicado, alocar ainda mais tempo para poder entender o case e eventualmente até alocar ele no portfólio. Então eu noto que algumas narrativas, alguns setores, são setores que falar da grande cúpula é complicado, mas que os grandes desenvolvedores de cripto eles não estão comentando, porque eles não estão preocupados com isso agora, eles estão preocupados em outras narrativas para de fato fazerem com que cripto se torne mainstream, e de vez em quando aparece uma narrativa ou outra menor assim, de um setor que não está com uma infraestrutura adequada ainda, não tem um produto que faz sentido para o usuário final, basicamente você não entende porque aquele produto existe, mas que por conta de especulação o preço do token sobe. Aí as pessoas falam, nossa, mas eu ganhei X dinheiro com o protocolo de inteligência artificial. Pô, beleza, mas eu não consigo explicar por que eu ganhei dinheiro nisso. E eu não consigo replicar isso para um outro investimento. Eu acho que esse que é o grande diferencial dos cases que a gente filtra positivamente, né, para eventualmente virar uma análise, dos cases que a gente basicamente descarta ali com o que a gente chama dos 5 minutos de Google, né? Exatamente. E assim, estamos chegando já aos 300 likes, né? Se vocês gostaram, estão gostando, né, dessa aula aqui que a gente está dando para vocês aí, cara, deixem um like aí, ajuda muito a gente na divulgação. E mandar um alô aí pro Evandro ETH que tá aí no chat. Fala, meu pitch, como é que você tá? Tá devendo aí, ó. Dia 4 e 5 vai ter imersão aqui dentro da Mercúrios e no dia 3 a gente vai ter o happy hour de abertura. Então, Evandro, você, meu pitch, vai ter que estar aqui para dar os seus berros por aí. Axel também, né? Fala, meu pitch, tem que estar aqui com a gente, né? Só pega a praia. Só na praia, 2 semanas. Choveu o dia inteiro aqui em São Paulo, os caras postando foto Negroni na lancha. O pitch Obrigado, vida. O pitch ele manda, quinta-feira difícil, entrando no barco ali, em Balneário Camboriú, é difícil, né? Terça-feira, meus pitch, meio-dia na praia. Vida de artista. Eu vou pedir pra produção só mandar aí o link da imersão aí, que o Ian tá perguntando. Vou falar pra passar o link no meu WhatsApp mesmo, Ian. Entra lá, a gente troca uma ideia. E essa imersão é diferente, hein? Essa imersão de análise. Exatamente. Eu nem ia falar da imersão aqui, né? Eu ia falar mais da Mercúrios Pro e tudo mais, mas vamos falar aqui da imersão. Essa imersão vai ser uma diferente, né? Que eu tava conversando com o Bills.
E ele falou, cara, a gente não tem nenhum lugar para falar sobre análise fundamentalista de forma, assim, avançada, sabe? Hardcore mesmo. Pô, pro cara que ou quer fazer as próprias análises do zero e tudo mais, que nem a gente faz aqui, ou então quer, sei lá, um dia, quem sabe, até trabalhar com isso, né? Então, o que a gente montou? A gente montou uma imersão que ela vai ser focada 100% em análise fundamentalista avançada, né? A gente sugere, inclusive, que você já tenha uma base para fazer essa imersão. É passar um final de semana aqui com a gente, em que a gente vai explicar toda a rotina de um analista, vamos falar ali onde pegar as melhores informações e como a gente constrói ali o passo a passo de uma análise, né? Ou seja, como que a gente decide qual é o ativo que a gente vai analisar, como montar uma análise inicial, né? Aquela análise inicial não pode durar 6 meses, né? Porque senão você nunca mais vai analisar outro ativo, né? Então você tem que ter uma maneira de até desistir dessa análise algumas vezes, saber como acompanhar isso tudo. Então quem tiver interessado aí, me manda aí uma mensagem, vou falar para mandarem aí no link, deixar o link também na descrição. Se você não tem como vir para cá e quer saber sempre o que a gente investe, né, quer ter ali acesso a todos os nossos cursos, na descrição também tem o link da Mercúrios Pro, ali a nossa assinatura, para vocês entrarem na lista de espera e serem avisados sempre que a gente abrir novas vagas, beleza? Ó, e chegamos nos 300 likes aí, ó, muito top. Bora dobrar a meta ao vivo aí, o Iago tá falando, muito bom. Daqui a pouco a gente já faz o nosso bate-bola, né? Eu queria começar ele justamente dando ali, como a gente falou, né? A gente falou de liquid staking, né, agora, mas também falar de outros ativos ou setores que a gente está se posicionando ali para 2023, né? Eu sei que tem bastante coisa que a gente está olhando, né, ao mesmo tempo, né, junto com o liquid staking lido. Então eu queria passar para vocês, tipo assim, o que vocês estão olhando nesse exato momento para 2023? Legal, cara. Eu acho que setor, assim, o que a gente mais está gastando tempo, que a gente vem falando há bastante tempo, de que é um setor que está muito bem posicionado para capturar essa próxima pernada de crescimento em cripto, bem posicionado em termos fundamentalista mesmo, cara, um setor que ele tem tudo para explodir ao longo desse próximo ano, é o setor de Layer 2, tá? De soluções de segunda camada, soluções de escalabilidade do ecossistema da Ethereum. Por que a gente está falando desse setor especificamente? Cara, a Ethereum está com um roadmap bem redondinho aqui para 2022, principalmente EIP 4844, que é algo chamado Proto-Danksharding, que basicamente vai ficar muito mais barato você interagir com soluções em segunda camada. A tendência é essa, né? Então, você paga a taxa X para interagir com uma solução de segunda camada, a tendência é que essa taxa vire X sobre 10 ao longo de 2023, tá? Pelo menos a gente chegue no final do ano com um patamar desse. Então, a gente acredita que isso vai destravar, vai ser um gatilho para crescimento de atividade no ecossistema de Layer 2, tá, Igão? Corrija-me se eu estiver errado, vou só dar uma introduzida, uma pincelada, eu acho que você pode falar mais desse ecossistema aí. Então, acho que pode ter um gatilho aí de crescimento para o ecossistema de segunda camada da Ethereum, e também porque os principais players eles estão tendo um panorama de desenvolvimento muito interessante ali, né? Então, os dois principais players hoje, que são a Arbitrum e a Optimus, eles tiveram um crescimento de atividade muito grande, tudo bem, foi algo muito incentivado, tanto pela Optimus em busca de um airdrop, pelo Quests que eles fizeram lá, que foram alguns mecanismos de atrair mais usuários para a rede, a Arbitrum também, pessoas interagindo com o ecossistema da Arbitrum, esperando receber o airdrop do token da Arbitrum quando lançar, então é um ecossistema de pessoas também procurando por dinheiro, né? Mas quando a gente olha para produto, eles têm um produto muito interessante, tá? Isso que nos dá um conforto, que é esse negócio de, porra, você tá falando lá que a Avalanche, a Phantom, esses caras, eles cresceram pra cacete por causa de incentivo e depois morreram. O que garante que não vai acontecer isso com a Optimus, Arbitrum e as Layer 2 da Ethereum? Porque a gente já viu uma mudança fundamental em termos de produto. O produto já é um pouquinho mais interessante. A Optimus teve algumas atualizações muito interessantes que tornam um produto que faz mais sentido para o usuário, que é um produto cada vez mais seguro, cada vez mais barato, entendeu? Então a gente está olhando bastante para o ecossistema de Layer 2 da Ethereum como um todo, para enxergar a melhor forma de conseguir capturar esse crescimento ao longo de 2023. A gente tem uma convicção muito, muito forte, e é por isso que a gente está olhando para uma coisa nova, porque a gente tem uma convicção muito forte que esse setor vai ter uma pernada de crescimento legal ao longo de 2023, né? E eu tô vendo aqui, acabou de chegar o Pix do Vitalik aqui, então a gente precisa falar um pouquinho sobre Ethereum, né? Como o pessoal fala que a gente é patrocinado, né? Troquei uma ideia com o Vitalik, agora toda live aí ele manda um Pix lá pra gente falar um pouquinho sobre Ethereum, né? Mas brincadeiras à parte, Ethereum é a nossa maior posição na carteira, não só considerando Ethereum per se, né? Mas tudo que revolve, né, o ecossistema, né, da Ethereum.
Então, assim, eu acho que a gente poderia passar um pouquinho sobre dar um overview sobre o roadmap, né, da Ethereum. O que isso pode significar para o próprio projeto, mas para os outros projetos que a gente tem, né? Polygon, até as iniciativas, né, de roll-ups que a gente está vendo, né, Igor? E só queria fazer um adendo, o pessoal que fala que a gente fala bastante de Ethereum. Desde que a gente criou o fundo, lá em 2020, o Ether é a posição que mais rendeu na nossa carteira. Se a gente pega a performance do dia que a gente abriu o fundo, de todos os ativos, as posições que já passaram pela nossa carteira até agora, a maior valorização foi do Ether. A melhor performance foi do Ether, contra Bitcoin, contra qualquer altcoin. Então, graças a Deus que a gente gasta tanto tempo falando do Ether. Parece que a gente está um pouquinho certo, porque foi onde a gente mais conseguiu ganhar dinheiro. Então, que bom que a gente gasta tanto tempo falando do Ether, que bom que a gente dá tanto foco pro Ether, porque parece que a gente está acertando nesse case, né? Desde 2020 é onde a gente mais vem ganhando dinheiro. Que bom que a gente não gasta tempo falando de Solana, de outros cases, que no final do dia não teriam dado tanto dinheiro pra gente quanto dava o Ether. Inclusive, se você ouviu a gente falando de Ether desde 2020, você também ganhou dinheiro com a gente, então tô feliz. É aquilo, né? Nível de convicção e saber explicar porque a gente tá ganhando dinheiro com o Ether. Eu acho que isso é o mais importante. A gente não quer ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro e não saber explicar qual que foi o racional do investimento, né? Sobre a Ethereum, assim, como eu sempre falo isso em toda live que eu consigo aparecer, assim, que o merge, ele era um débito, assim, da rede que era muito complicado do ponto de vista de projeto, porque é basicamente 7 anos você trabalhando numa atualização e essa atualização ela estava brecando qualquer outro tipo de desenvolvimento na rede. E todos os desenvolvedores mais inteligentes estavam focados nessa atualização. Quando isso passa, os desenvolvedores podem focar em outras coisas. E o que a gente tem pro ano de 2023, né? Quase já falei 2022 aqui, estou em dezembro ainda. Primeiro agora para março e abril a gente tem a Shanghai o Hard Fork, que é basicamente a Ethereum vai liberar os saques. Então essa é uma funcionalidade que ela é uma funcionalidade para fechar a etapa do merge. O merge não está concluído, ele só vai ser concluído quando os saques eles forem liberados. Isso é muito importante para a indústria de staking, porque, e aí todos os cases que a gente falou aqui como Lido, até mesmo como Frax, Rocket Pool, entre outros, eles acabam se beneficiando disso, porque uma vez que os saques eles estão liberados, os investidores e os usuários eles têm mais confiança que eles vão conseguir colocar o capital deles em stake, mas também que vão conseguir retirar o capital deles. Então possivelmente a gente vai ver um aumento no número ali dos indicadores de staking, mais capital sendo travado, o que é bom do ponto de vista da economia do Ether, né? Provavelmente, assim, vou chutar datas porque não está muito bem definido isso ainda, mas provavelmente algo em torno de junho, julho, a gente deve ter uma outra atualização que ela se chama Cancún. E a Ethereum ela tem essa mania de botar nome de cidade, Cancún é uma boa cidade, e essa atualização ela vai ser voltada para os rollups. Então ela vai ter essa IP 4844 que o Bills comentou, que vai ser uma IP basicamente para baratear as taxas que as segundas camadas pagam para a camada base. Então se para elas ficar mais barato pagar para a camada base, elas conseguem repassar um preço mais barato para os seus clientes. E por que a gente está tão interessado nessa IP em específico, né? E aqui tem que abrir um pouco da historinha, né? E por que a gente olha para cases como Arbitrum e Optimus, e apesar de eles não estarem no nosso portfólio hoje, a gente acompanha esses caras de perto. Porque durante muito tempo, as soluções que são as soluções, assim, esqueci o nome da expressão agora, mas como se fosse o santo grau da escalabilidade na Ethereum, sempre foram soluções de ZK Rollups. Então sempre foram projetos como o que a Polygon vem desenvolvendo, como a ZK vem desenvolvendo, como outras aplicações vem desenvolvendo. Só que esses caras não estão prontos, e quando esses caras eles ficarem operacionais, provavelmente vai demorar um tempo para que eles virem ecossistemas realmente grandes, né, significativos. A gente viu isso acontecendo com a Arbitrum e Optimus, a gente viu isso acontecendo até com a Polygon POS. Então, até essa IP 4844 for liberada, esses caras eles já estão operacionais, eles já estão construindo efeito rede, eles já têm aplicações lá dentro, eles já estão atraindo base de usuários. E quando essa atualização ela for de fato lançada, ela vai em tese baratear para todo mundo. Então ela vai baratear tanto para soluções ZK Rollup, quanto ela vai baratear para soluções como a Arbitrum e Optimus. Só que peraí, de um lado eu tenho uma série de soluções, né, de projetos de ZK Rollups que vão ser lançados com uma tecnologia não tão madura e que vão ter que construir ecossistema. E eles vão ter que construir o seu espaço, né, ganhar ali fazer seu nome durante um tempo. Isso pode levar... Fazer seu nome é importante, né? Porque é o processo de criação de confiança dos usuários, dos desenvolvedores interagirem com a solução. Exato. Porque como você falou, uma tecnologia nova que não foi testada ainda. Exatamente. Então a gente tem que lembrar que tem esse processo de maturação, né? Exato, porque
Por exemplo, amanhã a Polygon ZK EVM pode lançar a solução dela e uma semana depois deu um pau lá que nenhum desenvolvedor viu e que ela quebrou e quem tinha capital travado na Polygon ZK EVM perdeu seu dinheiro. Então esse processo de maturação e de confiança que esses ecossistemas vão ter que construir com seus usuários, ele vai ser importante e ele leva tempo, não tem muito o que fazer. Só que a partir do momento que a IP 4844 ela for lançada, ela vai baratear também para soluções que já estão operacionais. E essas soluções elas já estão se movendo para conseguir atrair usuários. A gente comenta muito do case de Optimus e Arbitrum, mas aqui eu vou destacar principalmente o case da Arbitrum, porque a gente gosta muito como o time dele se posiciona, né? Eles têm um viés mais assim, de negócios mesmo, eles têm a intenção inclusive de expandir com outros produtos no futuro, com outras blockchains específicas, até para concorrer com blockchains como, por exemplo, a própria Solana. Então esses caras, e ainda mais, no caso da Arbitrum, eles não lançaram token, né? Eles estão ali na expectativa do airdrop. Eles podem usar esse lançamento de token como um incentivo a mais para poder atrair usuários. Então, dependendo de como que foi a estratégia deles, cara, por mais que eles não tenham a melhor tecnologia, no caso eles usam uma tecnologia, entre aspas, inferior ao que o ZK Rollup se propõe a ser, eles podem construir um produto que é um produto que os usuários vão querer usar no final do dia, sabe? Eu e o Bills, a gente teve uma discussão há acho que 2 semanas atrás, né? E eu bato um pouco no ponto da própria Polygon POS. A Polygon POS ela é uma sidechain, ela não tem o mesmo nível de segurança que a Arbitrum e a Optimus, né? Mas tem muito usuário utilizando a Polygon POS, tem muito capital travado utilizando a Polygon POS, tem uma série de aplicações, as tal das Blue Chips, da Ethereum na Polygon POS, e é um produto funcional, é um produto que está passando por atualizações. Então esse mesmo processo de amadurecimento e consolidação, a gente visualiza que isso provavelmente vai acontecer nesses 2 caras em específico, né? Mas óbvio, cabe a gente acompanhar e ver se essa narrativa realmente vai se concretizar. Sim, e um call de longo prazo, inclusive o Vitalik já falou isso, né? Ele acredita que rollups otimistas eles vão ganhar no curto prazo e no longo prazo o mercado tende a se consolidar nas soluções ZKs. Obviamente, eu concordo com a visão dele, mas eu discordo no sentido de que o ZK ele vai ser a única solução ganhadora no longo prazo. Eu acredito que também pode ter um espaço de mercado, uma fatia do mercado ali para as soluções otimistas crescerem e terem o seu nicho ali, terem a sua vantagem competitiva. E uma coisa que chamou bastante a nossa atenção para a gente olhar para o ecossistema de Layer 2 como um todo, se a gente pega 1º de janeiro de 2022 e a gente olha todas as métricas de atividade, todas as métricas de ecossistema mesmo, capital travado, número de usuários, transações, etc., vamos pegar os top 5, né? Top 5 plataformas de contrato inteligente que lideravam essas métricas. A gente não tinha nenhuma Layer 2 da Ethereum, a gente tinha Polygon ali, mas Layer 2 nativa mesmo, Layer 2 pura da Ethereum, a gente não tinha nenhuma. Quando a gente pega esse dado hoje, a gente já tem 3 Layer 2 da Ethereum, tá? Então a gente está falando que a narrativa do mercado mudou, e não só a narrativa do mercado do viés de investimento, mas do lado do usuário e do desenvolvedor também. Então a narrativa migrou muito mais de Layer 1 alternativa, né, das Ethereum Killers, e a atividade começou a migrar para essas soluções de segunda camada da Ethereum. Então a gente enxergou a mudança de narrativa do mercado e a gente tenta entender a melhor forma de se posicionar em relação a isso. E como a gente está pensando em se posicionar hoje, obviamente a gente quer estar no call de longo prazo. Então a gente tem alguns players, ZK-Sync, Polygon, Starkware, são players que estão desenvolvendo tecnologia de ZK que a gente acha que são muito interessantes e que a gente tem alta convicção de que são as ganhadoras de longo prazo que vão capturar boa parte desse crescimento. Porém, como o Igão falou muito bem, são tecnologias que levam tempo para apresentar uma maturidade muito grande. Essa maturidade ela se converter em usuários, em atividade, e isso se converter em demanda pelo token, se converter em demanda pela solução, pelo produto que aquele player está oferecendo. Então a gente sabe que ativos, tokens que acabam outperformando o mercado, eles acabam fazendo isso em um momento em que o seu produto ele é muito demandado. E a gente está enxergando que o processo de criação de demanda por esse produto é um processo que vai demorar. Então, estar bem posicionado agora, talvez não seja estar bem posicionado em produtos ZK. Talvez seja nos produtos que estão apresentando uma dinâmica que eles mostram, que eles comprovam que eles têm uma demanda mais sustentável. E é por isso que a gente olha mais para os rollups otimistas. Cara, a ZK-Sync é um player que parece que eles estão muito mais evoluídos que o resto dos seus concorrentes em termos de desenvolver uma solução de ZK ali, mas ainda é algo que mais parece do que é concreto em si. E os rollups otimistas, eles parecem que cara, estão muito bem posicionados para ter uma pernada de crescimento forte aí pela frente. Eu não estaria exposto em Optimus agora, estaria olhando mais para Arbitrum. Arbitrum ainda não tem token.
Então, infelizmente não tem como se posicionar agora, mas é bem o nosso racional de como que a gente está olhando esse mercado, olhando a principal narrativa do mercado de cripto no momento e se posicionando para isso, né? Tem uma narrativa em Z que é muito complicado, né? Porque é uma tecnologia que é tão experimental, ela tá tão em desenvolvimento, que é a mesma coisa que eu virar, pegar 2 celulares sem capa, sem nada, mostrar e falar, pô, qual que é o melhor? Qual que vai ter adesão do público? Só que a gente não tem mais nenhuma outra variável para poder julgar, para poder fazer de fato uma análise. Ainda mais pra gente que, pô, a gente não é desenvolvedor, não entende do detalhe de uma linha de código, a gente não vai saber diferenciar um produto do outro. Mas, pô, qual que é o projeto que está eventualmente criando o brand melhor? Qual que é o projeto que está concentrando a maior quantidade de desenvolvedores inteligentes? E aí, quando esses caras forem lançados, quais projetos realmente estão usando dos incentivos financeiros corretos para poder atrair uma base de usuários? Qual que é o histórico do produto? Aí depois os caras são lançados, depois de um tempo avaliar como que foi os testes de estresse desse produto. Então, por hora, acho que o Bills foi bem feliz em falar isso, por mais que seja um call a longo prazo, agora é até difícil tentar entender realmente quem é o melhor cara, porque existem poucas informações para poder julgar isso. A gente vai depender no final do dia de um desenvolvedor brigando com outro desenvolvedor falando que a tecnologia dele é melhor e a gente não vai ter mais nada para poder separar esses dois caras, saber diferenciar e definir de fato quem pode estar mais bem preparado. Uhum. Então, eu ia só agradecer aí todo mundo, né? Já passamos dos 300 likes. Vamos tentar bater os 350 e pegar esse finalzinho aqui para fazer aquele bate-bola. Então podem mandar todas as dúvidas que vocês tiverem aí nos comentários. Se quiserem que a gente faça análises rápidas aqui de alguma coisa, pode mandar, tá? E eu quero já começar até falando de Chainlink, né? O que a gente tá achando de Chainlink, né? O Tomás, né, perguntou se a gente poderia comentar o fato da Chainlink ter quase 3 bilhões de dólares ali em locked tokens, né? Em tokens travados. Uhum. É bom e ruim, né? Tem bastante dinheiro, mas é dinheiro token que vai entrar no mercado. Acho que política monetária, tokenomics da Chainlink é a principal caixa preta ali, o principal risco do case, beleza? Eu acho que Chainlink, eles têm um produto que faz bastante sentido, eles caminham a passo largo dentro do setor deles em oferecer uma solução, oferecer um produto que tem uma vantagem competitiva muito clara dentro do seu setor. Vamos dar um passo para trás, vai. Motor, escudo e cérebro. Motor de crescimento. Chainlink, ela é basicamente o correio da cripto, né? O cara que ele faz toda a comunicação dentro do ecossistema de cripto. Então, se você está criando um país novo ali, vamos considerar que o mercado de cripto ele é um continente que ele ainda tem algumas vilinhas que foram criadas ali. Então, ele tem um processo de maturação, de atração de novos usuários, de novos moradores, de criação de infraestrutura, que tá por vir ainda, entendeu? O Brasil foi criado em 1500. Considere que o cripto é Brasil no ano 1501. Entendeu? Então, cara, é um ecossistema, é todo um continente, todo um país ali que está no processo inicial, muito inicial de criação de atividade mesmo. E a Chainlink está se posicionando nesse mercado que tem uma capacidade de crescimento absurda, que tem essa capacidade de movimentação de informação gigantesca, e ela está se posicionando como um player que oferece uma infraestrutura fundamental ali, que é o produto de mensageria, de comunicação, como se você fosse um Correios no país que está acabando de nascer. Você tende a capturar um mercado de crescimento gigantesco. Então, motor de crescimento próprio eles têm bastante. Escudo, acredito que disparado eles têm o melhor produto de maior confiança, produto de maior adesão quando o assunto é mensageria, quando o assunto é oráculos em cripto. Cérebro, equipe, cara, a equipe da Chainlink é uma das, se não a equipe mais profissional e bem qualificada que eu vejo do mercado de cripto como um todo. É assustador o nível de qualidade que eles têm em termos de time. Só qual é o problema do case? E por isso que hoje a gente tem uma posição bem, cara, vou dizer assim, modesta no Token Link, tá? Em torno de 3 a 4% do fundo, beleza? Pô, você tá falando basicamente que é o melhor token do mundo. Por que você não coloca 20% do fundo? Porque tem dois Cs bem grandes. O primeiro, como eu disse, é um Correios num país que ainda é formado de vilinhas, né? Ainda um Brasil lá no ano 1501. Ainda não tem tanta demanda por esse produto. Então, quando a gente olha realmente o quanto que os oráculos da Chainlink eles são ativados por dia, eles são utilizados por dia, que as aplicações de cripto realmente utilizam o Token Link por demanda do produto /serviço que a Chainlink oferece, a gente vê que eles ainda estão bem aquém do que a gente imagina que eles vão chegar em algum momento, entendeu? Então a gente ainda está num patamar de demanda bem modesto do produto da Chainlink. Você precisa de um crescimento maior do mercado de cripto para você atrair demanda para esse token. E o segundo ponto é a política monetária. O Token Link ele ainda é muito inflacionário, ele ainda tem um supply circulante pequeno. Então, em
quando a gente olha ao longo do tempo, a gente tem muito mais oferta de token entrando do que perspectiva de que a demanda aumente. Se a gente está falando que a gente tem uns 30% de token link em circulação, a gente está falando que isso vai multiplicar por 3. Para o token link se valorizar, por matemática básica, a demanda dos produtos da Chainlink tem que se multiplicar pelo menos por 3 ou mais. Então, se a gente começa a fazer as contas, a gente vê que o cenário não é muito positivo no sentido de, cara, faz muito sentido essa daqui ser uma das maiores posições da nossa carteira, porque a gente acredita que a dinâmica de oferta e demanda aqui desse cara é muito positiva, entendeu? É um bom investimento, cara, mas, novamente, é parecido com Ziki. Eu vou colocar Chainlink e Ziki na mesma caixinha. Produtos muito bons, calls de longo prazo. Exatamente. Aqui o pessoal tá falando que a imagem, né, tá travando aí, a gente já tá vendo se alguma coisa aqui na internet, mas acho que vocês estão escutando a gente, só me confirmem isso aqui no chat, né, se o áudio aqui tá ok, porque senão, porque daí a gente vai seguindo, né, mas já estamos vendo aqui o que tá rolando, né, pelo jeito foi só o vídeo mesmo que travou. Vamos seguindo aqui então. O Luiz, ele tá perguntando quais são os principais protocolos ligados a smart contracts. Hoje, além de Ethereum, obviamente, eu olharia todas as concorrentes Ethereum, então Solana, Polkadot, Avalanche, possivelmente um cara menor aqui, Near, Phantom, do geral, mas também plataformas de contrato inteligente que eu acho que é a narrativa da vez são os protocolos de segunda camada. Então Arbitrum, Optimus, Polygon com certeza, e alguns cases específicos, esses de Zk Rollups que a gente comentou, como Zk Sync, mas tudo está para lançar ainda, e alguns cases específicos, eu ax que, se bem que Mutable X acaba não se caracterizando, mas... Cosmos, esqueci do ecossistema da Cosmos, e eventuais aplicações dentro do ecossistema da Cosmos também que tem trazido uma narrativa interessante de aplicações especializadas. Então, acho que é isso. Não, boa. O Ian tá perguntando o que vocês acham de Ronin como uma possível blockchain para pegar o share de aplicação de blockchain nos games, né? Funciona bem, tem o maior jogo no meio inserido e incentiva os creators nela. Cara, acho que a Ronin ela teve um problema de segurança muito grande, que foi o hack na bridge que eles tiveram. Isso daí é uma quebra de confiança bem relevante, e a gente hoje tem uma tese de que algumas blockchains, algumas plataformas de contrato inteligentes vão criar nichos de games específicos e vão criar uma comunidade muito forte ali dentro. E quando a gente olha para como o mercado está se posicionando hoje, eu vejo muito mais um player como a Polygon, um player como a Avalanche, um player como a Solana se posicionando melhor, se posicionando de uma forma mais inteligente nesse sentido do que um player como a Ronin. Por que eu digo isso? Porque a Polygon, em termos de infraestrutura, em termos de tamanho, ela é uma empresa muito mais especializada, ela é uma empresa que ela tem muito mais a confiança do mercado, que tem desenvolvedores muito mais capacitados do que a gente tem numa Ronin. Entendeu? Então, cara, vou tentar dar um exemplo aqui, mas se fosse para criar um produto, se eu fosse para utilizar um serviço financeiro novo existente no mundo, tá? Um serviço financeiro X. Eu preferia muito mais utilizar esse serviço sendo criado dentro do Itaú do que esse serviço sendo criado dentro do banco XPTO da esquina, que está criando algo novo, que quer ser muito forte dentro desse serviço, tá? Não sei se foi um exemplo muito bom, mas a ideia é que se é para criar um hub de games dentro de uma plataforma de contrato inteligente, eu prefiro muito mais estar exposto, olhando pelo viés do desenvolvedor, eu preferia muito mais desenvolver em um player que ele já é muito mais especializado, que já tem a confiança do mercado, que já tem uma equipe muito mais especializada nesse produto específico, tá? Então, não acredito nessa tese de Ronin criando um nicho muito importante dentro de games. Eu acho que ela ainda está muito dependente do case AXS, e X eu não vejo sustentabilidade de longo prazo no jogo, tá? Não, perfeito. Já estamos chegando aí a quase uma hora. O que você acha sobre isso? Fiquei curioso. Não, é que você falou exatamente o que eu ia falar, porque o que eu visualizo para GameFi no geral, nossa tese em games, é que não adianta muito nessa altura do campeonato um cara querer se especializar criando infraestrutura. Porque você já tem blockchains basicamente prontas ali para poder sediar, para poder que aplicações mesmo de games elas sejam construídas, né? Então, do ponto de vista, não de desenvolvimento, mas do ponto de vista de investimento, eu acho que eu estaria procurando uma solução muito mais abrangente do que algo específico. Ainda mais algo específico que já tenha a confiança meio manchada, né? Porque o caso da Ronin foi um dos maiores hackers que cripto teve. Então, ele basicamente consolida isso que você falou da expertise de saber desenvolver uma blockchain segura, sabe? Cara, o hack da Ronin é muito bom, porque ele dá um
um certificado muito grande nesse negócio de especialização que a gente falou, né? Basicamente o que a gente falou é especialização. Tem um time que ele é especializado em fazer isso há muito tempo, muito bem financiado, logo o produto dele tende a ser muito mais seguro. E aí o time da Axie Infinity, que é focado em fazer jogo de bonequinho, falou, eu vou criar uma plataforma de contrato inteligente, eu vou criar uma blockchain. O que aconteceu? E lançou e perdeu. Exato, é isso aí, cara. Especialização é importante, pessoal, é underrated. Exatamente. Ó, e pessoal, a gente aqui tá chegando já a quase 1h20 aí de podcast, estendemos mais 20 minutos aqui porque vocês, foram muito legais aí com a gente, dando like e ajudando a gente sempre Obrigado, ali na divulgação do nosso canal. Espero que vocês estejam curtindo aí esse novo Crypto Pickers, né? Lembrando que sempre aqui nos links da descrição a gente tem o Minuto Cripto e também a lista de espera da Mercúrios Pro. Minuto Cripto, para quem não sabe, é nossa newsletter gratuita, né, que inclusive hoje a gente falou sobre essa possível recessão, né, que a gente está vendo se aproximando, né, então se você quer ter ali uma análise de 3 a 4 minutos de graça na sua inbox, né, todo dia ali no e-mail, é só se inscrever no primeiro link aqui da descrição. O segundo link é para a nossa assinatura, né, Mercúrios Pro, onde você tem acesso a todos os cursos, relatórios, nossa carteira, tudo que a gente já fez e o suporte especializado aqui que a gente tem dentro da Mercúrios, né? Se tem alguém que é Mercúrios Pro aí no chat, dá um alô pra gente aí e fala o que você tá achando, beleza? Pessoal, no mais é isso. Queria agradecer vocês que estão aqui, né? Igor, Bills e todo mundo que tá assistindo. Peço que vocês deixem um like aí, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. Estamos chegando a quase 91 mil inscritos. E no mais é isso.